Inclusive na Itália, os filhos ficam em casa. Na Inglaterra, sim. Na Inglaterra que rola. Inglaterra Entendi. é muito Estados Unidos, etc. Mas, por exemplo, na Itália, imagina, você vê um monte de marmanjão lá em casa, ainda é a mama cuidando. Mas participando, cuidando. Sim. Até porque a Itália, a gente fala Itália, mas a Itália é muito diferente. A Itália do Sul e a Itália do Norte. Né? Então, são até culturalmente, no sentido de movimento, de atitude, de educação, é muito diferente. Porque isso é um grande problema, né? Às vezes o pai e a mãe tá ali vivendo única e exclusivamente pro filho. Quando o filho sai de casa ali, os dois já não se conhecem, já não são amigos e... são dois estranhos dentro de casa. Você tocou num assunto que é um dos grandes problemas da mulher madura, né? É um dos grandes problemas. Eu tô muito tratando isso ultimamente, né? A gente nem nunca abordei sobre esse assunto, mas assim, a mulher madura, ela existe hoje, a grande maioria, ela viveu ainda porque a sociedade exige isso, para filho e marido. Ela era muito boazinha, aguentava tudo. Era como você disse, que eu não falei nada na hora, era a mulher sábia, né? Extremamente frustrada, não olhou para si mesma, também porque decidiu. Não é isso que eu estou discutindo, mas é um fato. Né? Foi boazinha, olhou para os filhos, olhou para o marido, etc. Uma hora, esses filhos crescem, o marido tem a vida dele, tem o trabalho dele, tem os amigos dele, e ela largou tudo em prol da família, entre aspas. Sim. E realmente foi em prol da família, tá? Só que ela se deixou de lado. Então ela chega aos 50 anos de idade, 45, 60, ela já não tem a beleza, e mais do que isso, ela se abandonou. Então, às vezes, ela poderia ter pelo menos uma beleza da terceira idade, né? Que as pessoas hoje estão incomodadas quando falam assim, você tá muito bem para sua idade. E as mulheradas ficam bravas quando falam isso. Eu acho ótimo. Eu não entendo por que se doem. É claro, eu tô muito bem para 63 anos. Agora, se fosse para comparar com menina de 30, não estaria. Então, eu acho que não dá para... A gente é comparável com a idade mesmo. O parâmetro é esse. Mas, de qualquer forma, ela chega à idade X, não se cuidou, não tentou fazer nada. Então, não sabe fazer nada, não consegue voltar para nenhum mercado, trabalhar, não sabe para onde vai. O marido, às vezes, foi embora, ou está em outra, ou está num outro pique. Os filhos crescem, ela não tem mais para se dedicar. Então, nessa hora, ela tem duas opções. Ou ela vai se redescobrir como pessoa, homem ou mulher, tá? Mas isso acontece mais com as mulheres. Como pessoa, e vai entender o que ela gosta de fazer, descobrir coisas novas para distrair, descobrir hobbies novos, descobrir profissões e projetos, porque a gente não envelhece enquanto a gente tem sonhos. O dia que a gente não tem mais sonhos, a gente fica velho. Então tem um monte de gente de 30 anos velho, e tem um monte de gente de 70 novo. Né? Porque o dia que você para de sonhar, de ter projeto, de querer fazer alguma coisa, você envelheceu. E essas mulheres ficam velhas, esses homens também, mas eu estou focando agora mais nas mulheres. Ou então, para elas não perderem isso, porque elas não sabem para o que fazer, qual é a opção? Grudar nos filhos. Cuidar da vida do filho, cuidar da mulher do filho, não gostar das mulheres, não gostar do jeito que elas tratam os netos, não gostar... E daí ela começa a infernizar a vida dos filhos, porque ela não quer que o filho vá embora, ela não entendeu que o filho vai para o mundo, e ela vem com aquele negócio, mas eu tratei ele agora... Não, ele não te deve nada, você colocou no mundo e a sua obrigação era cuidar dele mesmo. Agora, se ele vai cuidar de você ou não, é um problema dele, que ele responde, mas não é... Ele não te deve nada, né? A gente acha que os filhos devem para os pais. Na verdade, na minha visão, respeito todas, a gente, e eles colocaram a gente no mundo, ótimo, isso tem que ser reconhecido. Agora, eu não tenho que, não vou para os Estados Unidos porque eu fui promovido, porque minha mãe não quer ficar sozinha. E minha vida? Né? São momentos diferentes de vida. A gente pode respeitar, amar e tocar a vida do mesmo jeito, mas tem pessoas que não reconhecem, elas não conseguem viver sozinhas, então elas vão infernizar a vida dos filhos. Será que isso aí pode ser consequência depois no futuro aí de
pessoas com transtorno de personalidade. Até de separação, né? Não, fala assim, narcisistas, por exemplo, assim. Na verdade, o narcisismo é um transtorno que a pessoa já nasce. Ela pode piorar ou não. Mas enquanto transtorno, porque existe o narcisismo, que todos nós temos um pouco. Todos nós temos características narcisistas, o que é bom para muita coisa. Agora, o transtorno da personalidade narcisista, a pessoa nasce com ela, né? Ela desenvolve ou não, pode desenvolver mais ou não, de acordo com o meio, de acordo com o tratamento que a mãe dá, etc, mas isso lá na infância. É porque eu vou te falar assim, algo que eu escutei que me assustou um pouco. Uma convidada nossa contou que na Coreia, por exemplo, lá não tem previdência privada. Não tem nenhum tipo de previdência lá. E aí acaba que é cultural lá os filhos cuidarem dos pais, né? E pelo fato dos filhos serem responsáveis pelos pais, né, na velhice, os pais acabam tomando conta da vida dos filhos. Você vai crescer, você não vai se relacionar com ninguém, você vai formar nessa profissão, que essa profissão é que vai te dar condições de lá na frente você cuidar de mim. E aí a pessoa acaba não tendo vontade própria mais. A vontade dela acaba sendo do pai. Mas isso não é narcisismo, isso é manipulação, né? O pai tem total controle da vida dele. E aí, quando ele faz toda essa etapa, mas quando chega na vez dele, ele quer repetir o mesmo padrão que o pai fez com os filhos. Foi o que ele aprendeu, né? E essa pessoa que me falou isso, fala que isso pode... É um pouco do pensamento narcisista, assim, né? E pode desencadear transtornos de personalidade nessa sociedade. Eu vou te falar uma coisa. O pensamento narcisista... Todo narcisista é manipulador. Então... Quando a gente fala nisso, isso é uma manipulação cultural, né? Sim. Vamos dizer. Mas não tem nada a ver com transtorno da personalidade narcisista, que isso já nasce ou não. E tem outras coisas. O narcisista, por exemplo, ele não tem nenhuma empatia, ele não tem nenhum... é um transtorno mesmo, meio psicopata, vamos dizer assim, tem né? Um CID ali para que... Então, o que isso acontece, existem... Eu desconheço da Coreia, não posso dizer porque eu desconheço, mas existem manipulações culturais. A cultura é manipuladora, se você pensar a grosso modo, né? Agora, existem coisas piores ou melhores. Agora, que isso vai fazer um transtorno de personalidade? Em quem? Nos filhos? Sim. Grandes? Não sei, não acredito, mas não posso dizer que não, porque eu não conheço a Coreia. Eu não sei que gravidade que isso acontece lá, né? De repente a coisa é muito forte, muito porque pesada. Tem uma repetição de padrão, né? Igual você tá falando aí, depois a sogra vai viajar com o filho, né? No caso aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, aquilo ali vai... querendo ou não, acaba repetindo esse padrão nas próximas gerações, né? Mas eu vou dedicar única e exclusivamente pro meu filho, aí depois vai largar, eu não tenho mais o que fazer, eu não sei fazer mais nada, eu vou continuar agora com meu filho aqui. Isso daí faz com que a pessoa vire uma super manipuladora. Exato. Super. Exatamente. Né? Então, é uma cultura manipuladora. Não sei se isso transformaria... Transtorno de personalidade pode causar transtornos, fato, porque você está fazendo coisas que são doentias. Sim. Agora, até quanto isso lá pode causar, eu desconheço. É porque também tem essa questão que... dentro de uma família que tem uma pessoa com transtorno de personalidade... fica todo mundo doente. A probabilidade do filho, do neto ter é muito grande também. Existe a parte genética, mas mais do que isso... O meio influencia. Porque, na verdade, o filho, o neto, ele vive aquela doença. Olha, eu brinquei com vocês antes da gente começar o podcast que ninguém é louco sozinho, você lembra? É muito difícil, por exemplo, numa casa que você é calmo, você não grita, todo mundo grita. Chega uma hora que você entende que a única forma de te escutar é berrar. Então você começa a gritar junto, né? Então, quanto a isso, você acaba ficando
louco junto, Sim, vamos dizer, no sim, bom sentido, sim. né? Não é que quem berra é louco entre aspas. Mas é óbvio que quando você convive com pessoas doentes mentalmente, você adoece. Isso é fato. Pode desenvolver muitas coisas diferentes, mas você adoece. A relação abusiva adoece as pessoas. Adoece. Então, e tem como você tratar a pessoa que tá doente? Porque você começa a viver no meio. Você falou aí de um lugar que todo mundo grita lá dentro. Você é o único que não tá gritando. Mas você todo tem que mundo se afastar dali. Mas às vezes você é um filho. Tudo bem, mas às vezes assim que você tiver consciência, você se afasta. Até filhos a gente indica muitas vezes que é para se afastar daquele lugar. Você não pode ser curado no lugar que te adoeceu. Em geral. A não ser que todos se tratem, que é muito difícil. É porque é tudo louco, né? Não vai... a gente fala do grito, não dá. Que eu falo. Mas pra eles é o normal. É o desequilíbrio, é o normal. Ali pra eles tá tudo normal, né? Não é o comum do dia a dia da sociedade, mas ali é o comum dentro daquele Por lar. isso que é difícil a gente, às vezes, julgar. Porque o normal, quando você fala, mas isso é normal, é tão relativo. Porque o normal é o que a pessoa nasceu numa casa onde o pai grita com a mãe e bate na mãe. A mãe grita com o pai e bebe. O pai briga com ele e bate nele. Ele bate na irmã. Isso vai virar a realidade dele. E daí ele cresce, não se trata. Conhece uma moça em que a mãe era tranquila, o pai amava a mãe, era tudo bem. Ou vice-versa. Ó, minha mulher não importa. E daí vão se juntar e casar. A primeira briga, ele vai querer bater nela ou berrar. Ou, se não bate, vai berrar, vai gritar, vai xingar, vai humilhar. E ela vai se chocar. E daí ele vê que é errado e fala, vou mudar. Mas, gente, se não tratar, como é que muda uma coisa que o cara aprendeu anos vivendo aquilo? Ele só conseguia sobreviver porque ele juntou aos outros, vamos dizer assim, né? Não diz isso? Que a gente, se não pode vencê-los, junte-se a eles, não é isso? Então, ele aprendeu aquilo para sobreviver. Então, ele precisa desconstruir tudo aquilo para construir de novo. E essa pessoa precisa, talvez ela era muito calminha, muito, ela precisa achar um meio termo aí. E isso é o que deixa as relações muito perturbadas. São duas histórias, dois mundos, duas pessoas, duas famílias, duas dores, dois traumas. E, de repente, os dois vão se juntar. Se não tiverem maturidade e não tiverem bem, não dá ruim. Você tem que estar disposto a suportar algumas brigas, né? Porque é o seguinte, você fala, são duas pessoas diferentes, duas famílias, duas culturas. Se você pega dois irmãos... Eles foram criados no mesmo ambiente, com os mesmos costumes, com os mesmos... E são diferentes. E eles brigam. Eles vão brigar, eles vão discordar em vários momentos. Eles são muito semelhantes, até geneticamente falando. Quando você pega dois completamente diferentes, você tem que entender quando você vai entrar no relacionamento que vai ser difícil. Que vai ter discussão. Tem que ter discussão. É saudável discussão. Não é saudável briga. Mas é saudável discussão. Mas a discussão dá pra você evitar algumas também, não dá? Dá para evitar se ela não for muito importante. Se for para vocês... O que é discussão? Discussão são duas pessoas colocando na mesa pensamentos diferentes para chegar a uma conclusão, ou não, mas pelo menos para um aceitar o do outro. Isso é discussão. O que partir disso, berra, humilhação, isso é briga. Né? Briga não é legal nunca, mas a discussão é necessária. Né? Porque se você faz uma coisa que eu não gosto e eu me calo para não discutir... Chega uma hora que eu vou calar, uma hora eu não aguento mais a história e você vai olhar, o que aconteceu? Por que você tá assim? Você nunca foi assim. Não, na verdade, eu sempre fui assim, eu só estava calada porque eu tinha medo de me expor, né? E outra coisa que a gente precisa, uma coisa que é muito perigoso num relacionamento, é a síndrome do bonzinho ou da boazinha. Tem as pessoas que são tão boas. Ah, eu sou tão boa, faço tudo o que meu marido quer. Eu falo no feminino porque eu sou mulher, né? Faço tudo o que meu filho quer, faço tudo para todo mundo e ninguém me reconhece. Gente, essa atitude é altamente vítima, é altamente de uma pessoa insegura. A pessoa está querendo fazer tudo, não porque ela é boazinha, ela está querendo ser amada. Então ela precisa entender porque a pessoa muito boazinha, ela não está sendo verdadeira. Ninguém é tão boazinha. Ninguém é bonzinho o tempo todo. Eu posso ser boa, o que não tem nada a ver com ser boazinha, né? Então, aquela pessoa que é sempre boazinha e
quer que os outros reconheçam, ela está precisando ser validada. Sim. Então, precisa se cuidar, porque ela vai esperar do outro coisa que ela não tem dela. E ela não vai ter do outro. Porque não é no outro que ela tem que achar. Tem pessoas que ficam procurando nos outros a vida inteira coisas que elas não acham nunca, porque elas precisavam achar dentro delas. E então vem frustração e vem infelicidade, porque não tem paz. Porque felicidade é um estado de paz, ponto. Felicidade é quando você está em paz. Você é feliz. Você pode estar triste e ser feliz. Você pode estar alegre e ser feliz. Você pode estar extremamente aborrecido, mas ser feliz. O estado, como você está, não te tira de como você é. Né? Tem pessoas que não são felizes. Pode estar tudo bem o tempo inteiro e as pessoas têm o dom de serem felizes, né? E tem pessoas que são felizes, que pode acontecer um monte de coisa errada, mas elas têm uma vida feliz. É um estado de paz mesmo. Eu estou no lugar que eu queria, eu estou no caminho que eu gostaria, erro, caio, levanto de novo, mas continuo, estou no caminho.